Se você pode, se coloque de pé neste momento. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você vê que existe alguém do seu lado que não tem Bíblia, vou pedir para você ceder um pouquinho do seu espaço para ele, para que todos nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Essa noite eu vim aqui debaixo de uma palavra profética. Quem me conhece sabe que eu não tenho costume de pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Mas Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu tenho certeza que tem endereço certo nessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 1 apenas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você pode se assentar. Semana passada, eu comecei a pensar acerca da fé. Desde quando eu era menina, criança, ouvi muitas coisas acerca da fé. Me lembro que eu cresci ouvindo as irmãs do círculo de oração falarem que fé move montanhas. Me lembro que, desde criança, eu vi muita gente falar muita coisa sobre a fé. Ouvi pessoas falar que é através da fé que Deus faz o milagre. Mas também já vi muitas famílias sendo transformadas pela fé. Já vi muita gente sendo curada por meio da fé. Já vi muitos milagres acontecerem por meio da fé. Só que eu comecei a me perguntar, o que é fé? O que define a fé? Porque é uma palavra pequena, mas que mesmo nós não sendo cristãos, nós sempre ouvimos ela com muita... no dia a dia, no nosso cotidiano. E eu comecei a me perguntar o que é fé, qual é a origem da fé, o que rouba a nossa fé, o que é que faz a nossa fé crescer. E como que nós temos fé, o que a nossa fé produz. E eu comecei a pensar e nós podemos observar que com a evolução da ciência, alguns anos atrás, algumas pessoas falaram que talvez não seria mais preciso ter fé. Fé seria algo desnecessário, porque a ciência por diversas vezes dizia isso. Só que essa ciência que evolui constantemente, ela evolui para nos dizer aquilo que nós temos. Só que essa mesma ciência que evolui para dizer aquilo que o ser humano tem, é a mesma ciência que por diversas vezes não consegue tratar aquilo que o ser humano tem. Sendo assim, a ciência nos prova cada vez mais que nós precisamos de algo sobrenatural. Precisamos de algo superior a isso. E o que é? É fé. E aí eu comecei a me questionar acerca da fé. E já vi gente falar que fé é coisa de gente ignorante. Pessoas que olham para algumas pessoas que são cristãs e falam assim, mas fé é coisa de gente ignorante. E começa até a zombar da nossa fé. E às vezes tem algumas pessoas que se abalam com isso. Só que da mesma forma, quando nós compramos um aparelho eletrônico e esse aparelho vem com um manual, a nossa fé ela tem um manual. E qual é o manual? É a palavra de Deus. E só existe uma pessoa que nós devemos ouvir, que pode falar conosco acerca da fé. E quem é? É Deus. Porque a Bíblia vem nos falar que somente Ele é o autor e consumador da nossa fé.
E aí eu comecei a me questionar acerca da fé, e eu me perguntei qual é a origem da fé. E Efésios 2:8 vem dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom. Um dom que não vem de mim e de você, mas vem de Deus. Ok, mas Camila, qual é o significado da fé? O que de fato é fé? Como que eu posso definir a fé? E eu acho que a maior definição que eu posso encontrar na palavra de Deus é o que lemos em Hebreus 11, que vem dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas daquilo que não se vê. Eu posso destacar 3 características aqui a respeito da fé. Primeiro ponto, fé é algo firme. Fé não é algo abstrato como é dito aí fora, não. Fé não é algo estável. Fé tem firmeza. Se por exemplo tivesse uma coluna no meio dessa igreja e eu falasse para alguém tentar tirar essa coluna com as próprias mãos, alguém conseguiria? Não. Por quê? Porque está firme. Da mesma forma acontece com a nossa fé. É por isso que quem tem fé permanece em situações quando todo mundo vai embora. Quem tem fé continua acreditando mesmo que todo mundo desacredita. Quem tem fé ainda continua crendo mesmo que a circunstância ao redor pareça que é impossível. Por quê? Porque você tem fé. Tem gente que entrou aqui hoje que talvez já arranjou briga até com familiar. Como assim, Camila? Porque a família olhava e falava assim, mas espera aí, olha como está a situação disso, olha como está esse filho, olha como está esse marido. E tinha uma mulher de Deus que estava ali falando, mas eu creio, mas eu tenho convicção, eu acredito porque aquele que me chamou não muda, continua o mesmo, é imutável. E eu ainda acredito que Ele faz, que Ele ainda é, e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Fé é firmeza. Fé te mantém quando ninguém mais quer ficar. Fé te faz acreditar quando ninguém mais acredita. E aí você paga de louco mesmo, desculpa o palavreado. Por quê? Porque está todo mundo de fora olhando e você está falando, não, mas eu tenho fé, eu tenho convicção. Por quê? Porque a minha fé é firme, a minha fé está estruturada. Segundo ponto, fé tem fundamento. Firme fundamento. O que é fundamento, Camila? Alicerce, estrutura, base. Voltando para o exemplo que eu dei da coluna aqui. Uma coluna não se mantém de pé sozinha. Sobre ela existe o quê? Um fundamento, uma base que está sustentando ela. Por isso que Deus não fica muito preocupado com o tamanho do prédio que a gente vai construindo ao longo da vida. Deus fica preocupado se nós temos fundamento e base suficiente para aguentar os furacões que vai soprar na nossa vida. Por isso que nós temos que estruturar a nossa fé onde? Na palavra de Deus. Fé é fundamento. Terceiro ponto. Fé é prova das coisas, daquilo que não se vê. Fé te faz ter convicção daquilo que você não vê. A fé permite com que você possa se aprimorar de algo que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer. A fé te faz se aprimorar daquilo que você não vê, mas que você sabe que de alguma forma já existe. É por isso que quando você vê uma mulher de fé, e você vê que ao redor dela nada está acontecendo. Ela está vendo que o filho está nas drogas, mas ela está aqui dentro, está falando assim, eu sei que meu filho vai ser liberto. Essa fé é que sustenta famílias, que mesmo que pareça que tudo está um caos, ela está acreditando que a família vai ser transformada. É a fé que faz ver um desempregado já contemplar um emprego. É a fé que faz ver uma mãe abrir a geladeira de casa, parece que não tem nada, mas ela já está contemplando a provisão. Por quê? Porque tem fé. É a fé que faz um jovem ver uma faculdade a qual ele não tem recursos para fazer. É a fé que faz ver uma mãe, uma esposa que está aqui dentro
e seu marido está lá fora, bebendo, e as pessoas estão olhando, mas espera aí, olha como está a situação, e ela está aqui dentro dizendo, eu tenho fé, eu vivo pela fé. E aí eu comecei a entender que você pode cantar, você pode pregar, você pode dançar, você pode fazer absolutamente tudo, mas sem fé nada funciona. Camila, como que você pode me dizer isso com tanta certeza? Vamos para a Bíblia. Marcos 8,13 diz assim, presta atenção. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma forma o centurião foi curado. Marcos 16 diz assim, quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lucas 8,50 diz, Jesus porém ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salvo. João 11,40 disse-lhe Jesus a Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Atos 16:31 diz assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Gálatas 5,22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Filipenses 3,9 diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Colossenses 2,12 diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 2 Timóteo 4,7, Paulo vem dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hebreus 10,38 diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tiago 1,6 diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. É pela fé que você vence, é pela fé que você é salvo, é pela fé que você caminha, é pela fé que você vive, é pela fé que você está estruturado. Deus te trouxe aqui para te dizer que a tua família está estruturada pela fé, os teus filhos são resultado de fé, o teu trabalho é feito pela fé, o teu ministério está estruturado na fé. É pela fé que caminhamos. Meu Deus, aleluia! É pela fé. Teve gente que entrou aqui hoje, que se deparou que tudo que construiu ao longo da vida está estruturado na fé. E aí você chega em um determinado momento da vida que a gente começa a ser desafiado por aquilo que a gente crê. E até não querendo crer, a gente crê. Por quê? Porque já creu há tanto tempo e não consegue crer mais. E aí eu comecei a me perguntar, ok, entendi que é pela fé, mas por que eu preciso de fé? A Bíblia vem nos dizer, Hebreus 11,6, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro ponto, sem fé a gente não agrada a Deus. Segundo ponto, porque Deus, Ele é um Deus invisível. Você sai da sua casa com a convicção de que você vai vir neste lugar ser abençoado. Amém?
Você chega neste lugar, eu quero que você me entenda isso de forma palpável. Você chega neste lugar, você aperta a mão de todo mundo que está do seu lado. Você só não aperta a mão do Deus que vai te abençoar. O que te faz crer que Ele vai te abençoar? A fé. Você não vê, mas a tua fé diz que Ele é real. Você não vê, mas é pela tua fé que você sabe que Ele está aqui. Você não vê, mas é pela tua fé que você sente Ele. É pela fé que a gente crê que Ele existe. É por meio da fé que a gente crê que, Ele é salvo, que nós somos salvos. É pela fé. A Bíblia vem nos dizer que o justo viverá pela fé. A gente precisa de bênção, mas a gente não vive de bênção. Por diversas vezes precisamos de uma porta aberta, mas a gente não vive de porta aberta. O que a gente vive? De fé. Quando Deus fala isso, lá em Abacuque no capítulo 1 questiona Deus o porquê uma nação ímpia possa maltratar Israel. No capítulo 2, Deus fala sobre isso, dizendo que o justo viverá pela fé. E aí no capítulo 3, é quando Abacuque não questiona, mas é quando Abacuque diz que independente das circunstâncias, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque quando eu entendo que eu caminho por fé e não por aquilo que Deus faz, eu não questiono, eu adoro. Quando a gente entende que a gente vive não por aquilo que Deus faz por mim, por você, e sim pela nossa fé nele, a gente adora. Ok, Camila, eu entendi. Mas por quê? Por que mais eu preciso de fé? Porque Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Deus não é como eu e você, que está debaixo das leis. Sobrenatural, que é algo que não depende de leis, está sob leis. Eu não. Eu e você dependemos de diversas leis. Lei da biologia, lei da medicina, lei do direito, por aí vai, da psicologia. Um exemplo. Se você come muito açúcar, o que acontece? Da diabetes. E diversos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Por quê? Porque eu e você dependemos disso. Somos seres humanos. Agora Deus não. Mas aí eu comecei a me questionar. Eu sei que o Abimael disse isso aqui da outra vez que ele pregou. Quando Pedro anda sobre as águas, Pedro sendo homem, Pedro não anda sobre as águas, com as águas no seu estado sólido. Pedro estava andando sobre as águas aonde? No fundamento que era a fé. Por isso que quando ele começa a afundar, é quando ele começa a duvidar. Mas o que leva a Jesus, sendo 100% homem, andar sobre as águas e não afundar, sendo que a natureza tinha domínio sobre ele? Porque esse mesmo Jesus que era 100% homem, era 100% Deus, e a natureza não tinha domínio sobre ele. É por isso que quando você se depara com algumas situações, de por exemplo, existem pessoas que vão ao médico, chegando no médico, o médico olha para o resultado do exame e diz assim: o negócio para o seu lado não está muito bom. E aí a medicina vai dizendo que não tem jeito. Existem algumas causas na justiça que parece que também não tem jeito. Aí você vai para casa triste. Aí você fala: quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja. Você tinha tudo para não estar aqui hoje, mas você veio. Aí você vem para um lugar como esse. Chega aqui, o pastor Danilo está ministrando em cima do altar. E aí ele começa a profetizar cura. Ele começa a profetizar transformação, a liberar a palavra profética aqui de cima deste altar. E aí você me pergunta: Camila, o pastor Danilo está zombando da palavra do médico? Não. Só que o médico só enxerga de forma natural. Mas o homem de Deus que está em cima desse altar está debaixo de uma unção que o habilita a viver o sobrenatural.
sobrenatural. Por isso que esse lugar é lugar de cura, é lugar de transformação. Esse lugar é lugar de libertação. Por quê? Porque existe uma unção sobrenatural que está aqui neste lugar. E é pela fé que eu creio que Deus é sobrenatural. É pela fé que eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. E aí, eu comecei a perguntar: o que rouba a nossa fé? O que tem roubado a nossa fé? Porque a gente fala de tantos pecados, mas incredulidade também é pecado. A Bíblia vem nos dizer em Mateus 13:58 que Jesus, chegando em Nazaré, não pôde realizar muitas coisas por causa da incredulidade do povo. A minha incredulidade limita Deus de agir na minha vida. Porque quando eu não creio, é como se eu estivesse dizendo para Ele, por Deus da promessa, que Ele não é capaz o suficiente de realizar aquilo que Ele prometeu. Só que a minha Bíblia diz em Números 23, se não me engano, que o meu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e se responsabiliza por aquilo que Ele falou. E a incredulidade por diversas vezes rouba a nossa fé. Nós ficarmos também centrados nos nossos problemas rouba a nossa fé. Gênesis 15, quando Abraão questiona acerca do herdeiro, falando com Deus, e fala com ele acerca do herdeiro, dizendo que Deus ainda não tinha dado a ele filho algum. A Bíblia nos diz que Abraão está dentro da tenda. E aí Deus, o que Deus faz? Deus pega e conduz ele para fora da tenda. A tenda limitava Abraão de enxergar aquilo que Deus tinha. Às vezes nós ficamos tão enclausurados, tão duvidosos, que não existe nada que nos tire de dentro da tenda. Aí Deus nos conduz para fora da tenda, para dizer que aquilo que Ele tem para mim e para você é muito pequeno para o que os nossos olhos estão enxergando. Só que eu preciso do quê? De fé. E aí, eu comecei a me perguntar, porque automaticamente situações como essa faz com que eu duvide. A gente vem para um culto como esse, ouve o que Deus fala, mas vamos sair daqui por diversas vezes duvidando. Será que Deus vai cumprir? Será que Deus mesmo vai fazer? Será que Deus curou? A Bíblia nos diz em Marcos 9, quando o homem vai até Jesus falando a respeito do seu filho que está endemoniado. Ele diz para Jesus que já tinha ido até os discípulos, mas os discípulos nada puderam fazer por ele. Aí este homem chega no Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa por mim. Perceba a forma com que ele se direcionou a Jesus. Se tu podes. Só que Jesus responde a este homem, devolvendo essa afirmação. E aí Jesus diz: se tu podes, por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Eu não sei no que você está vendo, mas a noite de Deus nos tirar de dentro da tenda, nos fazer contemplar aquilo que Ele tem para mim e para você. A promessa que Ele tem é muito maior do que aquilo que eu vejo e aquilo que você vê. E aí eu comecei a me perguntar, como que faz o povo ter fé? Porque por diversas vezes eu achava que oração gerava fé. Só que se a fé precisa de oração, se a oração precisa de fé para ser ouvida,
Oração não gera fé. E a resposta é mais simples do que eu e você imagina. Romanos 1:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que essa igreja aqui prioriza a palavra. É por isso que por diversas vezes o pastor Danilo insiste para você vir para o culto ouvir uma palavra, porque ele sabe que cada vez que existe uma mulher e um homem de Deus ministrando a palavra aqui neste altar, fé está sendo acrescida na tua alma, fé está sendo injetada na tua caminhada. É por isso que você precisa de fé. É por isso que você precisa ouvir a palavra. Porque você precisa caminhar pela fé. Mas Camila, o que fé pode fazer por mim? Já disse aqui. Marcos 9 diz que se você crê, tudo é possível ao que crê. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar momentos na tua vida que você vai ter muita fé. Vai chegar momentos na sua vida que você vai estar no ápice da sua fé. Você vai crer em Deus, não vai duvidar, não vai ser incrédulo. E mesmo assim, aquilo que você tanto pede, Deus não vai fazer. Por que, Camila? Porque fé agrada a Deus, mas não o manipula. A fé agrada a Deus, mas Ele sabe que aquilo que você acha que é bom para você hoje, amanhã não é mais. Aquilo que é legal para mim e para você hoje, amanhã não é tão legal assim. Por isso que Ele diz, fica tu com a tua fé para você agradar o meu coração, mas viva a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. É por isso. Eu disse aqui da outra vez que eu vim, mas foi por causa da fé que Deus me curou. Foi por causa da fé que Deus me deu família. Foi por causa da fé que Deus me deu emprego. Foi por causa da fé que hoje eu faço uma faculdade. Foi por causa da fé que Deus trocou meu sangue. Foi por causa da fé. E tem gente que entrou aqui hoje, que sabe que toda a estrutura que tem hoje, tudo que possui hoje, está baseado na fé. Só que a gente tem vivido dias desafiadores, que estão nos desafiando a deixar de crer naquilo que a gente já creu a vida inteira. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que independente do tempo, da promessa que há sobre a tua vida, hoje é noite de Deus injetar fé na tua caminhada. Hoje é noite de você sair daqui convicto de que você anda pela fé, de que você vive pela fé, de que você se calça pela fé, de que você se veste pela fé, de que a tua caminhada é feita pela fé, de que você é salvo por meio da fé e de que você precisa de fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite desacreditado. Só que a fé libera a palavra profética. A Bíblia nos diz, crie e por isso falei. Ezequiel 37, quando Deus leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, Deus fala para Ezequiel profetizar. Sabe isso que você tanto crê? Se você crê mesmo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, profetiza. Começa a liberar palavras proféticas no meio disso. Eu não sei o que você está enxergando, eu não sei o que você vê, eu não sei se as impossibilidades que você está vendo está te impossibilitando de dizer algo, mas começa a enxergar hoje por meio da fé. Começa a crer no sobrenatural. Começa a crer naquele teu parente que está dentro de um leito de hospital. Começa a contemplar a tua família, que mesmo que pareça que esteja tudo desestruturado, você já está contemplando a libertação, a transformação da tua casa.
E aí você vai dizer: eu tenho fé, eu tenho convicção de que aquele que prometeu é fiel e continua o mesmo. É noite de sairmos daqui hoje com fé, colocar a nossa fé em ação, porque a Bíblia já nos diz que o justo viverá pela fé. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Glória a Deus. Talvez eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas comece a colocar no altar todas as impossibilidades que você tem. Tudo aquilo que você diz assim: Camila, é impossível para mim. Mas eu tenho apenas uma coisa, que é fé. Comece a lembrar de quando Deus te chamou. Quando Deus te chamou, você não tinha nada além do que você tem hoje. O que? Fé. Teve gente que não tinha nem dinheiro para comprar a roupa que está no corpo hoje. Mas você tem fé. Camila, você está dizendo que eu não preciso trabalhar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o que você precisa hoje não é de saúde, não é de dinheiro, não é do que a medicina te diz, não é do que os homens olham para você, mas o que você precisa hoje é de fé. É pela fé, por meio da fé, que Deus vai fazer na tua vida. Se você pode, se coloque de pé no teu lugar.